O que você acha do setor siderúrgico? Então, o setor siderúrgico brasileiro, no momento atual, eu vejo muitos desafios relevantes, então eu preferia ficar de fora e preferiria estar posicionado em outros setores. Por quê? Empresas como CSN, Gerdau, Usiminas, hoje passam por uma dificuldade de uma cadeia de aço mundial eh, que é tomada pela China. Então, para ter um contexto geral de como funciona o setor de aço no mundo, o que acontece? A China hoje é a maior produtora de aço do mundo todo, que é um valor que corresponde a cerca de 54,6% de todo o aço produzido no globo. O Brasil hoje ocupa a nona posição, produzindo só 1,8% de todo esse aço. E aí, só para ter um efeito mais comparativo, mais fácil, o que a China produziu só no mês de janeiro desse ano foi mais do que o Brasil produziu nos últimos 2 anos somados. Então, a China domina basicamente o mercado de aço no mundo. O que acontece hoje? A China vem para o Brasil praticamente, pega esse minério de ferro que a gente produz, principalmente pela Vale, leva para o outro lado do mundo, produz o aço, traz de novo para cá e vende a um preço inferior ao aço brasileiro, ou seja, mais barato em cerca de 30 a 40% desse valor do aço brasileiro. Então isso faz com que essas empresas como Usiminas, Gerdau, CSN sofram bastante no momento atual, visto que a economia da China, por não estar conseguindo crescer o quanto eles projetam, eles têm que vender esse excedente de aço para o resto do mundo. Então acaba penalizando essas empresas brasileiras por ser um aço muito mais barato no mundo. Então, o que mudaria o cenário é da China começar a crescer e demandar mais aço. Isso, exatamente. Com a economia da China sendo aquecida novamente, tendo mais demanda para aço, assim, se a gente pegar os setores, para que o aço é utilizado hoje? Então, o aço é basicamente utilizado em 3 setores principais. São as indústrias, construção civil e o setor automotivo. E a China tem uma participação relevante na parte de construção civil, que tem, nos últimos anos, dado uma escorregada. Então, se a gente pegar o setor imobiliário na China, muitos prédios que começaram a ser construídos não terminaram a construção deles. E por esse motivo, a população também não tem mais aquele crescimento expressivo das décadas passadas. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de imóveis fantasma, né? Que são aqueles imóveis que começaram a ser construídos, não terminaram, não tem mais uma demanda tão grande por imóveis. Então, a China basicamente não tem o que fazer com tanto aço. E aí, eles enxergam que como eles têm esse know-how de saber economizar e cortar custos em todos os tipos de produção, para eles é muito barato comprar o minério criado de qualquer país do mundo, transformar em aço e exportar para o resto do mundo. Então, por isso que hoje é um mercado que eles dominam, é um mercado que eles têm total participação e que o aço deles é mais barato que o aço do Brasil. Então, as empresas brasileiras acabam sendo prejudicadas nesse cenário. E o que mudaria? O que poderia mudar um cenário positivo para essas empresas e mudaria sua perspectiva de venda para compra? Então, uma das perspectivas que a gente tem que pode alterar esse cenário para mais positivo para as empresas brasileiras é justamente uma das demandas que elas estão pedindo para o governo aqui, que é ter uma maior tarifa de importação do aço chinês, o que faz com que o preço acabe se igualando ou ficando bem próximo. Então, quando uma indústria for comprar o aço, e esse preço, seja do aço brasileiro ou do aço chinês, estiver mais próximo um do outro, talvez não compense ela comprar o aço chinês pela demora de tempo, pela cadeia logística toda, e acaba preferindo comprar o aço brasileiro porque não tem uma diferença tão relevante de preço. O segundo ponto seria se a China voltasse a ter uma demanda maior por aço. E é algo que a gente tem que ficar de olho, tem que observar ao longo do tempo, porque caso a China volte a ter uma demanda por aço, ela volta a exportar menos para o resto do mundo. E exportando menos para o resto do mundo, as empresas brasileiras tendem a ser mais beneficiadas desse cenário e voltem a dominar pelo menos a venda aqui no Brasil, né? E as tarifas do Trump, como é que ele mexe nesse arcabouço aí de comercialização? As tarifas do Trump, esse é um assunto bastante relevante, e principalmente pelo cenário de aço. E então, só voltando numa estatística que a gente deu agora, a China produz mais da metade do aço do mundo inteiro. E colocar tarifas de importação ou de exportação, depender do país, pode beneficiar, pode prejudicar, na verdade, o aço chinês. Por quê? Vamos pensar assim, Estados Unidos compra bastante aço da China. Se eles colocarem uma tarifa mais alta, esse aço vai ficar mais caro. De novo, é a mesma coisa que as empresas brasileiras estão querendo. É colocar um imposto de importação sobre o aço chinês, fazendo com que esse preço desse aço chinês encareça
e já não se torne tão competitivo frente ao aço nacional. Para os Estados Unidos isso pode acontecer o mesmo. Então, colocando tarifas relevantes sobre o aço chinês, a China pode ser que o aço chinês não fique tão atrativo assim para ser vendido nos Estados Unidos ou em alguns outros países. Só que aí a gente tem aquela, vamos chamar de pegadinha, assim, né? Porque se os Estados Unidos colocam esse imposto muito alto para a China para de vender para os Estados Unidos, ou pelo menos reduz a sua exportação de aço para os Estados Unidos, eles vão ter que vender para outros países se eles não forem consumir. Então eles podem ser que esse aço que era vendido para os Estados Unidos, por exemplo, seja direcionado para o Brasil e aí sim inunde o mercado brasileiro com aço chinês. Mas daí não abre uma oportunidade para o Brasil vender para os Estados Unidos? Isso sim, e aí esse é o ponto, que aí vai do equilíbrio de oferta e demanda de cada país. Os Estados Unidos hoje já consomem muito aço e grande parte disso, então o primeiro país que mais vende aço para os Estados Unidos é o Canadá e em segundo lugar o Brasil. Mas com as tarifas do Trump, tem que ficar acompanhando esse caso, porque foram impostas tarifas no Brasil também, por mais que seja um valor baixo, o Brasil já vende bastante aço para os Estados Unidos. O problema será que a gente vai conseguir escoar todo o aço produzido no Brasil para lá, a ponto de a gente não ter uma sobreoferta que faça com que esse preço caia e prejudique as empresas brasileiras? Então a gente tem que ir acompanhando isso. São muitos desafios da indústria do aço hoje, principalmente no Brasil. Então, por esse motivo, a gente vê que tem outros setores que estão melhor posicionados no momento. Uma das estratégias até das siderurgias e das mineradoras é levar a produção para os próprios Estados Unidos. A Gerdau divulgou que está estudando. O que você acha sobre esse movimento em termos de direcionamento estratégico das companhias de migrarem para os Estados Unidos? Então, isso é algo que pode beneficiar bastante as empresas, visto que, assim, principalmente a Gerdau já tem um posicionamento bem relevante nos Estados Unidos, enquanto a CSN e a Uzi Minas, elas vendem mais na América do Sul e principalmente Brasil. Então, para a Gerdau isso tende a ser muito positivo, visto que ela já está instaurada nos Estados Unidos. Já para as outras duas empresas brasileiras que têm capital aberto na bolsa, a CSN e a Uzi Minas, isso é um pouco complicado, porque a Gerdau pode ganhar mais atratividade nesse momento, pode ser mais direcionado a venda de aço para os Estados Unidos só na Gerdau, enquanto essas outras que ficam dependentes de vender no Brasil e nos outros países da América do Sul, mais próximos do Brasil, dependem de uma demanda crescente. E outro ponto negativo que a gente vê hoje é que dos setores que o aço faz bastante parte, como eu comentei, construção civil, indústrias e o setor automobilístico, isso fica com a taxa de juros atual no Brasil, isso fica mais complicado para as empresas, né? Porque com uma taxa de juros muito alta, as empresas começam a parar de fazer investimentos tão relevantes. Então, o setor de construção civil tende a desaquecer um pouco, o setor de bens industriais tende a desaquecer também, os empresários param de fazer tantos investimentos, né? Então, tem outros setores que a gente vê, principalmente industrial, que está desacelerando a produção de veículos, principalmente. Então, a gente enxerga que isso pode ser também prejudicial para o setor de aço no Brasil. Mas, de novo, se os Estados Unidos continuar com uma economia forte, que é o que tem apresentado nos últimos anos, a Gerdau estará bem posicionado. Mesmo assim, ainda tem os desafios de tarifas no mundo inteiro, de exportação de aço chinês para o mundo inteiro, e ela tende a ser a melhor do setor, mas, de novo, tem outros setores que damos prioridade no momento por não passar por tantos desafios. E em termos de múltiplos, o quanto desse cenário desafiador já está dentro do preço? As empresas de aço nos últimos anos têm sofrido bastante. Ao longo desse ano ainda tem dado uma volta por cima, tem apresentado uma certa valorização, mas, de novo, temos que ficar de olho, como por exemplo, a CSN ela é uma empresa muito endividada. Então, com juros altos, se ela não conseguir fazer essa desalavancagem dela e não conseguir aumentar a venda de aço justamente pelos problemas já citados, ela vai ficar um pouco complicado e pode ser que as ações continuem a ser penalizadas. Já pelo caso do Gerdau, grande parte já está no preço, mas a gente sabe que, assim, com as tarifas do Trump, se isso tiver uma desaceleração da economia dos Estados Unidos, pode ser que nem nos Estados Unidos consumam tanto aço assim quanto é previsto. Então isso pode ainda entrar no preço, é um outro fator de risco que a gente tem que ficar de olho. Então é algo que, assim, por mais que as empresas estejam sofrendo ao longo dos últimos anos, não vemos que é o momento ideal ainda de virada, de turnaround desse setor. É algo que ainda pode continuar sendo prejudicado. E Vale? Vale é uma empresa que está indiretamente no setor de siderurgia, visto que a matéria-prima do aço é o minério de ferro,
A Vale é uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, então ela acaba entrando nesse cenário. O ponto da Vale depende de crescimento populacional para ter mais vendas no mundo inteiro. E como a China não tem tanto aumento de produção, já não tem tanta demanda assim para o minério de ferro, de novo, a demanda que eles têm é para produção de aço e exportação. Mas esse crescimento não tende a ser o mesmo das décadas passadas, visto que a demanda populacional, o crescimento populacional no mundo não está do mesmo jeito. A China já não cresce a população tanto que nem nas décadas passadas. Então a Vale ela acaba sendo afetada de maneira indireta. Grande parte disso também já está sendo precificado nos últimos anos. Então o mercado já precifica, já coloca no preço da Vale um preço de minério de ferro bem mais baixo do que o atual. Hoje está na casa entre 90 a 100 dólares a tonelada do minério de ferro. O mercado já precifica a Vale na casa dos 70 dólares, mais ou menos. Então ainda tem uma certa margem de segurança, mas o mercado está desconfiado de que vai ter essa novo aumento de preço do minério, vão ter novas vendas extraordinárias, uma produção muito acentuada, visto que a demanda para minério de ferro no mundo hoje já não é das mais elevadas. Então continua com uma visão pessimista para a Vale também, não compra a Vale. Uma visão pessimista para a Vale. O ponto positivo da Vale é que ela não é endividada, então isso é bom para o cenário de juros atual, ela não sofre, e ela continua pagando dividendos e fazendo recompra de ações, visto que as ações estão, de certa forma, descontadas. Isso mitiga um pouco dos riscos da Vale em relação às empresas de siderurgia, mas, de novo, a gente tem preferência por outros setores que a gente vê que estão mais bem posicionados, com menos desafios no momento. Quais setores você gosta mais? Um dos setores que a gente gosta bastante, e nem só pelo macro, mas sim pelo micro das empresas, que grande parte das empresas já está bem posicionada, é o setor de petróleo, que a gente vê que tem muitas empresas brasileiras boas que estão crescendo fortemente a sua produção e basicamente tem uma governança muito boa e não estão tão alavancadas. Então as empresas elas conseguem se desalavancar, elas estão comprando, fazendo boas aquisições, aumentando a sua produção, e o preço de mercado das ações não está acompanhando esse aumento de produção. Então a gente vê que tem uma boa oportunidade nesse setor. Então como é que você precifica, por exemplo, uma empresa dessa? De petróleo? A empresa de petróleo ela pode ser precificada primeiro em relação à sua produção, se ela tem uma produção crescente ou não, visto que os campos de petróleo eles têm uma certa vida útil. Então, quando ele chega no final da vida útil, já não é possível extrair tanto petróleo. O que as Junior Oils fazem aqui no Brasil? Elas basicamente compram campos já maduros, elas otimizam esses campos. Hoje a gente sabe que a Petrobras é a grande dona do setor aqui no Brasil, mas ela não consegue dar a devida atenção para todos os campos de petróleo, para todos os poços que ela possui. Então, essas Junior Oils, as empresas menores do setor, compram os campos da Petrobras, que estão ineficientes, eles otimizam esse operacional, reduzindo custos, e isso faz com que as empresas possam ter aumento de produtividade, então elas podem dobrar ou triplicar a sua produção diária de barris de petróleo, a um baixo custo, porque eles conseguem otimizar isso e sem um grande risco, visto que já é um negócio que já é um campo produtor de petróleo, não tem todo o risco de ter que fazer grandes investimentos para correr o risco de não encontrar petróleo naquela localidade. Então, de certa forma, um risco baixo, mas isso demanda uma grande capacidade de governança, uma grande capacidade de saber o que está fazendo em relação a esses campos adquiridos. Qual das menores que você gosta mais? A nossa top pick hoje no setor de petróleo é a Prio, a antiga PetroRio. Por quê? Porque ela faz justamente esse movimento de ela compra os campos maduros, não se alavanca mais que o necessário, e depois que ela compra, ela não precisa fazer emissão de dívida, visto que ela consegue só com a geração de caixa operacional desses novos campos, dos campos que ela já possui, pagar essas aquisições. Então ela se alavanca por um curto período de tempo. Quando esse campo entra para a posse da Prio, ela faz a otimização do campo e a governança dela já demonstrou ao longo do tempo uma ótima eficiência com isso. Então a Prio ela consegue ter um dos menores custos de extração de petróleo do mercado, aqui isso é muito positivo. Hoje encontra-se em torno de 12 dólares por barril, mas porque alguns campos novos entraram no portfólio da Prio. No momento ótimo da empresa, ela chegou a cerca de um lifting cost, que é o custo de extração do petróleo, cerca de 7,8 dólares por barril de petróleo.
Então, isso é bastante positivo, porque a empresa consegue fazer essa otimização de custos, ela não se alavanca mais do que necessário, e a governança dela já mostrou que eles conseguem, eles sabem o que eles estão fazendo, eles não correm risco, e eles gostam de focar bastante no que é o principal para eles, que eles falam, ó, a gente não sabe qual que é o preço, para onde vai o preço do petróleo. Essa é uma variável que a gente não controla, mas o que a gente consegue controlar são os nossos custos, então a gente consegue manter os custos o mais baixo possível, para que a gente tenha um retorno bastante elevado. E aí, um fato bastante interessante sobre a Abril é que hoje ela tem uma produção diária de cerca de 109 mil barris de petróleo por dia e pode chegar em 2026, ou seja, daqui a um ano, menos de um ano, ela pode quase dobrar isso e chegar a mais de 200 mil barris de petróleo por dia. Como? Um campo, que é o campo de Wahoo, que já faz parte do portfólio da Abril, ele ainda não começou a produzir óleo, porque ele está travado dependendo de uma licença no IBAMA, e essa licença tende a sair ao longo do final, até o final desse ano. Saindo a licença, a Abril consegue fazer as primeiras extrações de petróleo no campo. E um outro fato, uma outra notícia que surgiu recentemente, é o fato de que a Abril fez a aquisição de mais 60% num campo que ela comprou recentemente, que é o campo de Peregrino. Então esse campo de Peregrino agora vai ser 100% da Abril, e essa nova aquisição dela vai fazer, somada a a liberação da licença do IBAMA para a produção de óleo no campo de Wahoo, pode fazer com que a Abril praticamente dobre a produção atual. E a gente vê que os preços de mercado não estão acompanhando, visto que a empresa tem aumentado a sua produção ao longo dos últimos anos, mas ao longo dos últimos meses, por não ter nenhuma produção no curto prazo tão relevante, as cotações da empresa acabaram ficando estagnadas a um pouco abaixo de R$40 a ação. A gente vê que tem potencial a chegar a mais de R$70 por ação, caso isso seja tudo concretizado da maneira ótima. Tem risco operacional disso não acontecer? O risco operacional que está acontecendo já desde o ano passado, que é justamente o atraso da liberação da licença do IBAMA. Então o IBAMA travou ali o campo da Abril, o IBAMA fez greve, então está demorando mais do que era esperado pela companhia. É um risco de atraso na parte operacional da companhia, que pode prorrogar um pouco mais, uma demora maior para esse primeiro óleo no campo de Wahoo. Mas em relação ao campo de Peregrino, a aquisição dos outros 60%, dificilmente isso tem algum risco, visto que a empresa já fez a compra dos primeiros 40% e já tinha em mente que elas queriam comprar os outros 60% para ter 100% do campo, que é isso que eles gostam de fazer. Eles gostam de ter o controle do campo e melhorar completamente o operacional daquele campo de petróleo. Então, esse é o risco mais baixo. O risco hoje que é mais relevante que a gente tem que ficar de olho é na liberação da licença do IBAMA. Quando a gente olha muito para a cotação em termos de bolsa, mas quando a gente olha para preço e até em termos de múltiplos versus a Petrobras como um parâmetro balizador, como que você vê a Abril comparado com a Petrobras? Olha, a Petrobras, por ser a maior do setor e já não ter tanto um crescimento relevante na produção diária ao longo dos anos, então para ela é muito mais difícil conseguir crescer de maneira relevante a produção de petróleo dela, enquanto a Abril ainda é um campo bem pequeno, que tem espaço para conseguir crescer, como a gente falou, tem potencial para dobrar a produção em menos de um ano. Enquanto a Petrobras, para dobrar a produção dela é muito complicado, já não tem tantos campos assim, e a Petrobras já é muito grande para tentar focar em campos pequenos. A Petrobras hoje é aquela empresa que o que ela tenta gerar em caixa, gerar em fluxo de caixa, ela distribui em dividendos. Então, ela já tem esse perfil mais de pagamento, uma boa pagadora de dividendos. Enquanto a Abril já tem uma característica mais de crescimento da produção e a cotação ao longo do tempo tende a se valorizar mais do que a Petrobras. Uma comparação que a gente pode fazer é que nos últimos 5 anos, todo mundo prefere as ações da Petrobras, aquele dia na bolsa, paga dividendos muito bons, mas o retorno da Abril nos últimos 5 anos foi muito maior que o da Petrobras. Enquanto a Petrobras apresentou um retorno nominal das ações de cerca de pouco mais de 60%, a Abril apresentou uma valorização de mais de 860% nos últimos 5 anos, o que foi bastante positivo. E quando a gente fala de preço-lucro, preço versus o patrimônio líquido, e todos esses indicadores também eles indicam que a Abril está barata? Todos os indicadores indicam que a Abril está barata. Por quê? Se a gente pegar os resultados projetados dela para o ano que vem, o ano de 2026, a Abril deve chegar ao preço de hoje negociando a menos de 5 vezes o lucro. O que isso significa? Que em 5 anos, o que ela teve de lucro paga todo o valor de mercado dela. Só que tem um outro fator que pode ainda
melhorar mais ainda a valorização da ação, que é, como a Prio fez uma aquisição recente, que é justamente os 40% de Peregrine e os outros 60% que foi anunciado agora dessa semana, a empresa está levemente alavancada. Ao longo do tempo, eles, além de aumentarem a produção, eles vão gerar caixa suficiente para desalavancar a empresa. E se eles chegarem em algum momento em que eles não enxerguem nenhuma oportunidade no mercado que faça sentido eles fazerem novas aquisições de poços de petróleo, eles podem aumentar ou começar a pagar dividendos que seriam bem relevantes. Então hoje, a Prio negocia cerca de menos de 5 vezes o lucro, negocia 1,2 vezes o valor patrimonial, contra uma média histórica dela que chegou a negociar de mais de 3 vezes o valor patrimonial dela. Então hoje ela está num preço que é bem descontado frente a uma produção que tende a dobrar em menos de um ano. Então assim, o mercado praticamente largou a cotação da Prio, então por isso que a gente fica bastante otimista em relação a isso. Somado a isso, tem a questão da desalavancagem ao longo do tempo também. Então, esses fatores em conjunto fazem com que a Prio seja a nossa top pick hoje. 3R que virou Brava, o que você acha? A Brava Energia também é uma companhia que tem demonstrado um crescimento relevante da sua produção ao longo dos últimos anos. Ela hoje está com uma produção quase próxima da Prio, ela produz hoje em média cerca de 90 mil barris por dia, mas tem um risco de governança que a Prio não apresenta. Como funciona isso? A 3R foi fundada por banqueiros, a Brava Energia hoje foi fundada por banqueiros, e recentemente, no ano passado, ela fez a fusão com a Enalta, que era uma outra empresa de petróleo, dando origem ao que hoje chamamos de Brava Energia. O fato dela ter sido fundada por banqueiros, feito a fusão com uma empresa que estava passando por problemas operacionais, juntou os dois, é basicamente uma junção de empresas que tinham ali, que não estavam muito bem acertadas. Assim, vamos juntar as duas e vamos tentar melhorar isso só para aumentar a produção. Diferentemente da Prio, que a governança já provou ter um excelente know-how do setor de petróleo, como comprar os campos e como reduzir os custos, a 3R, mesmo quando a Brava Energia, mesmo quando o preço do petróleo Brent estava nas alturas, então mais de $80, estava um preço bem elevado, a Brava Energia tinha prejuízo. Então, a empresa não foi fundada por pessoas que necessariamente são do setor de petróleo, foi fundada por banqueiros, apresentou alguns riscos ao longo do tempo, riscos operacionais, então todo trimestre ela costuma, os resultados trimestrais da empresa costumam frustrar um consenso de mercado, e isso se dá porque a empresa tem dificuldades de gerar um retorno financeiro positivo. Vários trimestres ela reportou prejuízo, mesmo com um preço do petróleo Brent num nível bastante elevado. Então, a gente vê que esse é um risco que a gente não gostaria de correr. Como a Prio já mostrou uma governança muito mais sólida, a gente opta por ter a Prio como a nossa top pick hoje. E quando a gente fala de outros setores, setor bancário, por exemplo, o que você está achando hoje? Hoje teve o resultado de Itaú, foi super positivo. O que você acha do setor bancário? O setor bancário é outro setor que a gente gosta bastante. É um setor que tem, ao longo dos anos, mostrou ser um setor bastante sólido, e quem investiu no setor bancário teve retornos bastante atrativos, mas é um setor que também a gente tem que ficar de olho. Não dá para apenas perpetuar o que foi no passado para o futuro, visto que os novos bancos digitais, as fintechs, estão ganhando bastante espaço nesse mundo dos bancos, né? Então estão tirando participação de mercado dos grandes bancões. Então a gente vê que alguns deles acabaram sofrendo um pouco ao longo dos últimos anos. Um exemplo deles é o Bradesco, que passou por algumas dificuldades no ano passado, ainda está num processo de melhoria operacional, já divulgou um resultado já bem melhor do que nos últimos trimestres, mas ainda assim está complicado. Em relação aos outros bancões, a gente gosta bastante de Itaú e Banco do Brasil, visto que são dois bancos muito sólidos, são dois bancos que continuam crescendo a carteira de crédito, apresentam um ROI bastante elevado, que o ROI é uma métrica bastante importante no setor bancário, apresentam um crescimento dessa métrica e ainda pagam bons dividendos. Então é um setor que a gente gosta, são empresas consolidadas, mas para aquelas pessoas que gostam de um pouco mais de risco, preferem aquelas teses, não necessariamente risco, mas sim crescimento, a gente gosta bastante da tese de Banco Inter. O Banco Inter tem uma meta bastante ousada que eles estão conseguindo cumprir trimestre a trimestre para atingir, que é o que eles chamam de 60-30-30, que é atingir 60 milhões de clientes
com índice de eficiência de 30% e o ROI de 30%. O ROI de 30% é maior que o ROI dos bancões hoje, como o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco e até Santander. Eles estão caminhando trimestralmente para atingir essas métricas. É um banco que está crescendo muito forte, não só no Brasil, mas tem planos para crescer no exterior também. E a gente enxerga ele como aquele banco um pouco menor, com um perfil mais de crescimento, que não paga os dividendos que os bancões pagam no Brasil e que tem ganhado bastante espaço no mercado. Então, as nossas duas top picks hoje no setor são o Banco Inter para uma tese mais de crescimento e o Banco do Brasil para uma tese mais de dividendos. E o Nubank? Nubank é um banco que a gente acha interessante, tem um crescimento bastante acelerado, mas, na nossa visão, ele negocia um valuation que não faz sentido. Então, o Nubank negocia um valuation muito esticado, muito mais caro do que a gente vê o Banco Inter, que seria o seu competidor direto, que a gente gosta de comparar mais os dois, enquanto o Banco Inter hoje negocia um valuation bem barato, o mercado ainda não precifica todo o crescimento futuro do Banco Inter, enquanto o Nubank ele depende de continuar esse crescimento, visto que a estratégia de ambos os bancos foi bastante diferente desde o início. O Nubank tinha uma estratégia de começar crescendo o número de clientes e depois começar a dar lucro. O Banco Inter não. O Banco Inter sempre preferiu ser um pouco mais conservador e crescer desde o início já tentando dar lucro, crescer sem se alavancar financeiramente. E isso faz com que o crescimento deles em relação ao Nubank tenha sido um pouco mais devagar, mas com mais segurança. Visto que o Nubank hoje é um dos queridinhos do mercado em relação ao seu nome e negocia um valuation extremamente esticado frente ao Banco Inter, o que não faz sentido na nossa concepção. E por esse motivo a gente prefere as ações do Banco Inter. Bolsa ou renda fixa? A gente prefere, para quem tem estômago, bolsa, então renda variável para a gente acaba sendo mais interessante, visto que em poucos momentos a gente pode ter, em um cenário de curto prazo, a gente pode ter retornos que superam a renda fixa em prazo de anos. Então, se a gente pegar o Ibovespa, que ele subiu nesses primeiros 4 meses, basicamente, já superou o que a Selic seria em um ano. Então, isso a gente falando de Ibovespa. Tem teses individuais que já subiram no ano mais de 100, 150, quase 200%. Então, a gente está falando de quantos anos de renda fixa em 4 meses, né, que a Bolsa pode proporcionar. Então, assim, para quem tem estômago, a gente acredita que Bolsa faz mais sentido, mas o ideal é sempre ter aquela diversificação. Ter uma parte em renda fixa, mas ter uma parte em renda variável também. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mesmo com o cenário de juros bastante alto, você acha que é um momento de entrar em bolsa? O bolsa, todo mundo fala de bolsa, tá barato, mas tá sempre barata. O que a gente tá vivendo em termos de bolsa? Esse fato de todo mundo falar que bolsa tá sempre barato é algo que, se a gente olhar, não é bem assim. Se a gente pegar um pouco antes da pandemia, 2019, a bolsa já não era tão barata assim, não era algo que você olhava e falava, nossa, tudo descontado. E hoje a gente vê que são empresas que estão muito descontadas, estão gerando caixa, que isso é o mais importante. Muitas não estão alavancadas, então se a gente juntar tudo isso ao longo dos anos, tem que ter um pouco de paciência, não é de um dia para o outro, tende a ter retornos bastante positivos e muito superiores à renda fixa. É óbvio que a gente tem que escolher aquelas empresas que são as empresas mais consolidadas, empresas que não têm problemas financeiros e investir nelas, não ficar focando em empresas que têm alguma deficiência operacional e funcionar como uma aposta. A gente gosta de focar nas empresas de qualidade, as empresas que estão tendo balanços melhores ao longo dos anos, como a gente pode comentar, Prio, Banco Inter, são empresas que ao longo dos últimos anos conseguiram crescer muito o seu operacional, independente da cotação crescer ou não, são empresas que nos próximos anos a gente acha que estarão bem maiores do que estão hoje. Isso, em algum momento o mercado vai precificar esse crescimento dos resultados da empresa. Então, a gente gosta de falar que a ação segue o resultado no longo prazo. Pode ser que em um ano, pontualmente, alguns meses, isso não aconteça, mas no longo prazo, a cotação das ações tende a seguir o resultado. Então, se a gente comprar empresas que estão com resultados crescentes, é só a gente ter um pouco de paciência e que tem certeza que no futuro vão dar ótimos frutos. Quando a gente fala de carteira de dividendos versus carteira de crescimento, qual que você gosta mais em termos de apelo e para qual momento usar uma ou a outra? A carteira de dividendos ela tende a ser menos volátil, então apresentar menor risco de volatilidade ao longo dos anos. Então, por que isso acontece? Na maioria das vezes, as empresas que pagam dividendos são aquelas empresas que já estão consolidadas, ou seja, elas não têm por que fazer tantas aquisições, porque não vai aumentar tanto, assim, tão consideravelmente as operações delas.
e elas já estão consolidadas no mercado, já dominam os setores que elas atuam, então elas optam por distribuir bastante dividendos aos acionistas. Isso faz com que fique, na pior das hipóteses, ainda tenha um retorno mínimo garantido, que seria justamente o retorno do dividendo que ela paga anualmente. Por esse motivo, tanto as pessoas que operam vendidas na bolsa acabam não optando por vender essas ações, porque ter que pagar o dividendo num short pode ser bastante complicado, e as empresas, assim, para elas conseguirem pagar dividendo, elas estão gerando caixa ou estão conseguindo crescer os resultados, estão com resultados ali sólidos, e são empresas que apresentam um risco de liquidez menor também. Já as empresas de crescimento são empresas que ainda estão em momento de investimento, para elas não faz sentido distribuir dividendos agora, porque elas têm bastante oportunidade de crescer o seu negócio, de apresentar resultados crescentes ao longo do tempo, mas eventualmente o cenário de toda empresa é crescer até ela chegar no momento de maturidade e começar a pagar os dividendos. Então, se a gente hoje aportar naquelas empresas de crescimento, quando elas atingirem a maturidade e começarem a pagar dividendos, o seu dividendo que você vai receber sobre o preço de aquisição já vai praticamente se pagar todo o investimento que você fez, e ainda assim você vai ter provavelmente uma rentabilidade bastante interessante ao longo dos anos. Mas, de novo, as empresas de crescimento tendem a ter um pouco mais de volatilidade no curto prazo, e independente se é uma estratégia de crescimento ou de dividendos, a gente tem que selecionar as melhores ações. Tem algumas empresas, algumas queridinhas do mercado inclusive, que são boas pagadoras de dividendo historicamente, mas que elas estão basicamente tomando dívida para conseguir pagar dividendo. Então elas têm um fluxo de caixa operacional que é consumido pelos investimentos novos que ela faz, seja para renovação de contratos ou de concessões, e teoricamente ela já teria aí uma queima de caixa. Mas para não perder o status de boa pagadora de dividendos, ela toma a dívida no mercado e paga um dividendo. E assim, as empresas que fazem isso na nossa concepção, por mais que sejam empresas já sólidas, empresas com um bom histórico de resultados, de governança na sua história, né? Elas estão fazendo um movimento que pode custar bastante lá na frente. Por quê? Com uma taxa de juros próxima a 15%, ela tomar dívida para pagar dividendo só para não perder o status de queridinha é algo que pode ser bastante perigoso. Enquanto isso, as empresas de crescimento, de novo, a gente tem que fazer análise para saber quais delas, não é só porque ela paga dividendo que é uma boa empresa, porque ela é de crescimento que ela é arriscada. A gente tem que fazer uma análise bastante profunda para saber se a empresa é saudável, se ela realmente está crescendo, porque tenho certeza que uma empresa de crescimento no longo prazo, que é saudável e que consegue crescer os seus negócios, ela vai dar um retorno muito superior às empresas de dividendo que sejam defasadas ou que tenham algum problema operacional ou só paguem dividendos para se mostrar no mercado. Qual as mais críticas que você mencionou que estão tomando dívida para pagar dividendo? As duas principais hoje é a ISA-CETEP e a Taesa. São duas empresas bastante queridinhas do setor de energia elétrica, mais focadas no segmento de transmissão. Historicamente foram ótimas pagadoras de dividendo, mas se a gente pegar o balanço dessas empresas hoje, a gente vê que o fluxo de caixa delas acaba sendo bastante negativo, ou seja, elas estão consumindo caixa, aumentando a alavancagem e continuam pagando dividendo. E aí quando você para pensar, você olha e fala, isso aqui não está fazendo sentido, eles podem se complicar, visto que uma alavancagem alta com um cenário de juros elevado tende a prejudicar o resultado financeiro da companhia. Então, essas são duas empresas que a gente tem no nosso radar aqui, que a gente já identificou que são algumas empresas que não estão tomando talvez o caminho mais correto para manter uma fama de boas pagadoras de dividendos, e isso está se traduzindo nas cotações ao longo do ano. Então, se a gente vê, ambas as empresas estão valorizando menos que o Bovespa no ano de 2025. E setor elétrico como um todo, o que você está achando logo do momento? O setor elétrico como um todo a gente gosta bastante, tem muitos nomes aí que estão descontados, estão com uma TIR real superior a 13%, 14%, então o que torna bastante interessante o investimento em empresas do setor elétrico. E duas das nossas top picks hoje do setor são Equatorial e Eletrobras. A Eletrobras fez recentemente uma desestatização, então é uma empresa que ainda tem muita ineficiência para melhorar, então a gente deve enxergar os resultados dos próximos anos com uma redução de custos extrema, uma melhoria de receita e uma melhoria operacional como um todo. Além disso, como a Eletrobras é uma empresa muito grande, não tem tantos novos investimentos para fazer, com essa melhoria operacional e redução extrema de custos, ela tende a ser uma das melhores pagadoras de dividendos nos próximos anos. Não é algo que vai acontecer em 2025 ou 2026, mas a partir de 2027, 2028, ela já vai pagar dividendos mais atrativos. A Equatorial
é um case que gosta, que eles têm uma governança já se provou de extrema qualidade, eles fazem aquisição de ativos que não estão no melhor momento, que são aqueles ativos um pouco mais deficitários, eles melhoram o operacional dos ativos, reduzem custos e transformam esse ativo num ativo bom novamente, e aí eles conseguem capturar esses ganhos comprando ativos a um preço muito barato, melhorando eles e tendo uma rentabilidade sobre o investimento bastante interessante. Então, essas são nossas duas empresas preferidas do setor, e é um setor que a gente gosta bastante, por ter uma previsibilidade de receitas, por ser um setor menos volátil e por ser empresas mais consolidadas, né, que não tem tanta diferença assim, em relação à volatilidade dos preços. Se você quiser saber mais, gostou dos assuntos que a gente comentou aqui, vai ser um prazer lhe atender. Pode entrar em contato, a gente está super à disposição para falar sobre esses assuntos e sobre diversos outros, como cenário e como melhorar a rentabilidade do seu portfólio. Muito obrigado por assistir esse vídeo.